Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar os episódios 6 e 7 de Invencível, essa série de super-heróis aí do Prime Video que tem feito muito sucesso, merecido sucesso na minha opinião. Fiz o propósito, ao menos nessa primeira temporada, comentar todos os episódios. O pessoal pode ter reparado que semana passada não teve vídeo sobre Invencível, inclusive teve um comentário que perguntou se eu tinha desistido de seguir nesse propósito. Não desisti, né? Acabou que foi um pouco questão da programação do canal, mas nessa semana eu estou juntando o comentário do episódio 6 com o do episódio 7, né? E particularmente, aí, fazendo um juízo geral do caminhar da série até agora, eu acho que a série só melhora. Assim, eu já comentei aqui a minha visão, né, meus poréns em relação à animação, mas do ponto de vista do enredo, da situação construída, dos personagens, cara, a série está melhor a cada episódio, assim, melhor a cada episódio. Vamos ao episódio 6. O episódio 6, ele... só uma coisa, né? Vale dizer que nesse vídeo, é claro, né, tem spoilers dos episódios e de tudo que veio até aqui. Mas vamos lá. No episódio 6, o foco é as consequências da batalha, da violenta batalha que encerrou o episódio 5. Nessa batalha, o Invencível e boa parte dos novos Guardiões Globais foram muito feridos. E aí, só uma coisa que eu acho que vale mencionar, né? Nós vimos a mãe do Mark, né? A mãe do Invencível, diante de um filho em coma, de um filho entre a vida e a morte. Sendo que ela já havia passado, poucos meses antes, essa mesma situação com o marido, né? E essa construção dessa personagem é muito boa, né? Ela vê tanto o marido quanto o filho, que são super poderosos, e ela é normal, né? Ela não tem superpoderes, e agora esses superpoderosos, invulneráveis, eles estão em uma situação grave de vulnerabilidade, passaram por uma situação grave de vulnerabilidade, a qual ela não pode fazer nada, né? Então ela também se sente impotente nesse ponto. E ela é realmente muito bem construída. A série fez uma opção de fazer cair sobre os ombros dela a descoberta do assassinato, né? Na verdade, a descoberta de que o marido foi o assassino dos Guardiões Globais. Isso não é assim nos quadrinhos, foi uma opção da própria série, uma diferença grande, mas eu acho que funcionou muito bem. Acho que funcionou muito bem. Eu não vou dizer que o quadrinho é pior ou que a série é melhor. São opções diferentes que cada uma funciona muito bem na sua mídia, vamos colocar assim. Na verdade, a série ela coloca toda uma ampliação dessa relação do Omni-Man com a família, do Omni-Man com a esposa, né, com o filho. E toda essa ampliação da questão, claro, né, ela funciona para no último episódio ter um clímax aí do confronto entre pai e filho, do confronto do Invencível com o Omni-Man. Mas voltando ao episódio 6, há uma outra personagem que ganhou outros contornos, né, que ganhou outros rumos. A mãe do Invencível, ela ganha outros rumos, né, afinal de contas agora ela descobre que o marido fez uma barbaridade. Mas outra que ganha outros rumos é a Eve Atômica, assim. E eu fiquei pensando, né, que essa personagem ela funciona como uma espécie de crítica ao super-heroísmo. Ou pelo menos crítica a certo modelo de super-heroísmo. Né? Aquela dos superpoderes só servem para... Ou melhor, os superpoderes eles só têm uma função militar ou policial, né? Só para impedir que invasões aconteçam ou então para lidar com crimes, né? Por que quem tem superpoderes não muda o mundo? Aliás, os poderes como o dela, né? Ela resolve ter uma atitude diferente em relação ao uso dos próprios poderes. Assim, é uma super-heroína diferente. E, cara, as questões que ela coloca e a atitude dela provoca reflexões muito interessantes sobre os super-heróis. Assim. E eu penso que ela pode ser muito bem utilizada na série como uma espécie de consciência, assim, como uma consciência da comunidade super-heróica, né? Que, na verdade, coloca questões que são muito, muito pertinentes. Assim. Pertinentes para a história e pertinentes para a gente pensar um pouco aí também o próprio, eu vou chamar, gênero de super-heróis, né? Bom, ela é alguém que pode mostrar outros caminhos, agora olhando internamente a série. O episódio 7, né, ele traz ainda, né, a sequência... Esse episódio 6, perdão. Né, ele traz ainda uma sequência longa que se passa no campus da universidade, onde o Mark pretende estudar. E essa sequência, ela trabalha um tema que eu já mencionei aqui sobre a série, que é o dos custos do heroísmo. Né? Os custos do heroísmo nas relações, né, do Mark com a namorada, por exemplo,
né? Mas também nós vemos os custos das relações em relação ao heroísmo. Isso foi uma sacada boa, né? É ida e volta, porque se o Mark perde a namorada, ou parece perder a namorada porque ele foi super-herói, por outro lado, sei lá, um personagem, quem tu vai lembrar quem foi, né? Olha lá, o rapaz que o amigo dele gosta, praticamente perde a vida porque ele resolveu ir atrás da namorada. Então reparem, né? Parece que a vida do Mark não fecha. Quando ele é super-herói, ele, se atrapalha nas relações pessoais dele como adolescente. E quando ele quer viver a vida dele, ele não é o super-herói que ele poderia ser. Então parece que o cobertor é curto, né? Eu achei bem trabalhado nisso, né? Eu, assim, nesse episódio, só achei muito rápida a transformação do rapaz lá em ciborgue, né? Eu achei muito rápido essa transformação dele em ciborgue, mas é algo pequeno, né? É aquela coisa que o episódio faz para chegar ao ponto que ele quer logo, né? E esse episódio, assim, ele tem o Mark em crise, né? Nesse episódio ele põe o Mark em crise, né? Essa crise já havia começado no episódio 5, no qual ele, tomou uma surra, foi passado para trás. Agora, né, essa vivência desses duplos custos, né, que a vida não fecha, ele tendo essa identidade dupla, né, ele o coloca em crise. E essa crise é o começo do episódio seguinte, é o começo do episódio 7. Né, uma crise de identidade, assim, né? Ser super-herói não lhe trouxe coisas boas. Assim. E nesse ponto mais baixo do Mark, no qual ele se pergunta, né, ele vai ser confrontado pela realidade do seu pai, né? Isso, claro, né, ao fim do episódio 7. Essa situação que ele vive, né? Essa situação que ele vive de que ele vai ser confrontado é parte da revelação de quem o pai dele é, né? É isso que vai ter lá no 8º episódio, né? Afinal de contas, por que o pai dele matou os Guardiões Globais? Por que o pai dele agora pensa muito no filho e tá até angustiado para falar pro filho isso, né? Essa situação tá posta. E esse episódio 7 é o episódio mais grandioso até agora, né? Ele é o episódio mais grandioso, por das batalhas, assim. Ele é aquele episódio que faz a gente pensar, né? E se Superman se voltasse contra a humanidade? Esse é um tema que foi trabalhado num quadrinho bem legal do Mark Waid, que é o Imperdoável. Saiu aqui no Brasil pela editora Devir, né? Se o Superman se voltasse contra a humanidade, isso aparece também um pouco em Injustice, né? Por quê? Se o Superman se volta contra a humanidade, ele parece ser uma ameaça imparável. E aí é interessante porque isso joga luz e faz a gente pensar a postura de alguns personagens, como o Batman, por exemplo, que tem lá uma preparação para caso o Superman se volte contra a humanidade, ou então vilões como Lex Luthor, que estão pensando, a humanidade pode acabar, né? Então isso faz um jogo de luz e sombras, não é a palavra, né? Mas isso faz com que a gente encare a situação de uma outra maneira e possa olhar até para esses personagens e até vilões de outra maneira, né? Será que dá para acreditar que só a boa vontade de um personagem como Superman, que é ultra poderoso, é suficiente? Será que o poder não pode corromper? Será que dá para contar só que ele vai sempre querer nos ajudar? E as sequências de ação nesse episódio estão ótimas, assim, né? Mas nem só no Invencível e no Omni-Man a série é focada, né? A trama do robô, por exemplo, é muito boa nesse episódio. O robô, assim. Nós vemos o robô, né? Que até então ele parecia ser uma inteligência artificial. E nós vemos ele se apaixonando pela garota monstro. E os dois vivem dramas com seus corpos, né? O robô, a gente descobre, né, que ele não é uma inteligência artificial, ele tem um corpo todo com vários problemas, e aqueles robôs, na verdade, são drones dele. E a garota monstro, ela ganha superpoderes, mas cada vez que ela usa, ela rejuvenesce. Então, assim, ela é uma mulher presa num corpo de adolescente. Então, os dois problemas com o próprio corpo, né? E o robô, que ele passa a se interessar por essa menina. E por esse interesse por ela, ele deseja ter um corpo, né? E aí, ele faz o possível para isso, se alia a vilões, clona um próprio amigo, né? E é muito tocante a sequência, porque quando ele vai transferir a mente para um novo corpo, não é uma transferência, é uma cópia. E
E aí ele, na verdade, ele cria outro como ele. Aquela sequência da morte, né, da morte de um deles, é muito tocante. A mais tocante da série até o momento, pelo menos aos meus olhos. Por quê? Porque ele morre, o que morre, ele morre por si também. Mas na verdade, ele morre por outro que tem... é como se ele morresse por outro que tem a mesma experiência que ele teve e esse outro pudesse ter uma outra chance. Cara, é uma sequência muito legal, assim, né? E o robô é outro coadjuvante que eu achei muito bom, muito bom. E essa tem sido uma característica da série, né? Excelentes coadjuvantes. E boas histórias normalmente tem coadjuvantes que brilham, né? Que poderiam facilmente ser protagonistas. O robô, por exemplo, poderia. E a Ivy Atômica, a mãe do Mark, né? O episódio 7 tem o final mais intenso até agora, né? O Mark vê uma dimensão do seu pai, uma postura do seu pai que ele nunca tinha visto, né? E esse prolongamento da situação do Omni-Man que a série fez, no quadrinho isso não acontece, né? Deu um tom diferente à série, né? Deu um tom diferente a essa jornada de origem do Mark, que vai envolver a ruptura com o próprio pai, né? Aqui, assim, embora os quadrinhos também tenham isso, né, na série essa dimensão da tragédia familiar ganha o primeiro plano, né? Inclusive para o próprio Omni-Man, assim. O próprio Omni-Man na série animada soa diferente, ele soa mais apegado à família, né? Enfim, com aquele final, com aquela coisa da humanidade jogando tudo que tem contra o Omni-Man, não parando, né? O Mark achando que seu pai está do lado certo, né? Tentando impedir a ameaça ao próprio pai. A mãe naquela situação de pedir que pare de atacar o marido e o filho, só que isso pode condenar a humanidade. Cara, esse episódio foi muito bacana. E eu acho que as diferenças com os quadrinhos, até agora pelo menos, estão muito boas. Elas dão um tom próprio à série, mas um tom que ao mesmo tempo traz diferenças, mas é muito fiel aos quadrinhos. Se a gente for ver, né, essa é a segunda obra do Kirkman que ganha aí uma adaptação boa, uma adaptação importante. A primeira, claro, né, foi o Walking Dead, ganhou um live action, e agora Invencível com uma animação. Bom, isso aqui é o meu olhar sobre esses 2 episódios, mas só uma coisa que eu vi aí, né, é um rumor, não tenho certeza, nem sei se eu devia estar falando isso aqui, mas é um negócio que me deixou contente, né, que é um rumor de que a Panini adquiriu os direitos aí para lançar Invencível, o quadrinho. Se for isso, é ótimo, né, minha gente? Porque a série chegou fazendo bastante sucesso e é uma chance da galera descobrir os próprios quadrinhos. Enfim, é isso, né? Tá aí o meu olhar, espero que tenha gostado do vídeo. Bom, dá teu joinha, compartilha, mostra para outros. Lembra do link da Amazon, tá na descrição. Caso você vai fazer uma compra nessa loja, se você usar esse link, ajuda demais o canal a se manter e a melhorar. Tem também o cupom da loja da Editora Novo Século, dá 30% de desconto nessa loja. Vai estar tudo aí na descrição. Meu filho tá fazendo uma bagunça ali fora, né? Não esquenta não. Casa com criança pequena na hora de gravar. Você deve ter visto isso em vários vídeos aqui no canal, né? Bom, tem os 2 jabás. Aí semana que vem, é claro, semana que vem não, né? Essa semana aí eu vou comentar aí o último episódio. Tô bastante ansioso e curioso por ele. É isso, minha gente. Um abração e até o próximo vídeo.